Aleluia. Glória a Deus. Querido, abra a palavra de Deus comigo hoje em Mateus 4, 18 ao 22. Hoje nós estamos com um problema no multimídia aí. Se tiver de cor, escreve. Vai escrevendo hoje pra gente aí, né? Mateus 4, 18 ao 22. Acho que o pessoal não vai ter problema com multimídia, porque crente sempre anda armado. Nunca deixa a espada. Quem precisar ter uma Bíblia aqui, eu tenho outra, ó. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler juntos. 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Diga aleluia. Quero dar o nome dessa mensagem hoje, você que está anotando e você que está na internet acompanhando, é o chamado para o discipulado. Querido, nós vamos ver nessa noite algumas implicações que você tem com o chamado de Cristo para a sua vida, para o discipulado. Porque Jesus, quando ele fez a grande comissão, ele disse: Ide por todo mundo e fazei discípulos. Diga, discípulos. O Senhor não te chamou para ser apenas uma pessoa alheia no reino, para ser um frequentador assíduo de culto de domingo. O Senhor te chamou para você ser um discípulo dele. Sabe o que é discípulo? A palavra? Se a gente for lá, eu não vou entrar muito na teoria do porquê não com você hoje, mas a palavra discípulo é a característica de alguém que é igual à pessoa que ensina. Não é o aluno. O aluno é diferente. O aluno ele vai ter algumas instruções. O discípulo não. O discípulo, ele é alguém que tenta ser igual a quem está lhe ensinando. Então Jesus chamou discípulos. A intenção do Senhor é que você seja a imagem e semelhança dele. Diga aleluia! Diga aleluia, igreja! Isso é maravilhoso! Só que eu quero falar uma coisa para você nessa noite. O chamado de Cristo implica, em primeiro lugar, em mudança de vida. Olha só, abra lá a palavra de Deus em Mateus 4, 19. Olha lá, no versículo 19, no Mateus 4 que a gente estava lendo. Ele disse assim, ó: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha só que tremendo, querido. O Senhor, quando Ele te chama, Ele não apenas quer que você receba algo. Ele não quer que você seja apenas aquele frequentador que vem no domingo porque eu preciso de uma palavra para o Senhor esquentar meu coração. Não. O Senhor quer transformar a sua vida. Olha só o que aqueles homens eram: pescadores. Não era assim? Eles estavam exercendo a sua profissão. Eles estavam no meio familiar. Dois discípulos estavam com seu pai. Eles foram criados naquela profissão. Eles eram bons no que faziam. Mas o Senhor chamou eles para mudar radicalmente a vida deles. Queridos, o que o Senhor quer falar para você e para mim nessa noite, a respeito dessa palavra, é que para aceitar o chamado do Senhor sobre a sua vida, você não pode continuar vivendo da mesma maneira. O Senhor te chama em primeiro lugar
para ser um discípulo, uma discípula do Senhor, você precisa ter uma mudança em sua vida. Você não pode ser a mesma pessoa. Não é verdade, queridos? Senão você só vira uma pessoa comum frequentando uma igreja. Esse não é o propósito do Senhor para a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te transformar em outro. Ele quer mudar o seu coração e fazer uma transformação de dentro para fora. A ponto de um homem simples, que era um pescador, ser transformado num ganhador de almas. É isso que o Senhor quer para a sua vida. Às vezes, querido, nós estamos na nossa vida tão acostumados com as coisas corriqueiras. E tem tanta coisa que a gente não abre mão. Nossos pensamentos, nossa maneira de viver. Pecados escancarados e ocultos. O Senhor não quer você de qualquer jeito. É fato que Ele disse, vem como está. Mas Ele falou para esses homens, eu vou transformar a sua vida. E vocês nunca mais serão os mesmos. Nunca mais te chamarão de pescadores. Qual é a sua vida hoje? O que o Senhor quer mudar hoje na sua história? O que o Espírito Santo está falando nesse momento no seu coração? Eu quero te mudar, querido. A maneira que você está vivendo, o Senhor quer transformar você. E hoje, se você crer, Ele vai mudar a sua história. Amém, meus queridos? Eu quero que você entenda hoje que o Senhor, Ele chamou aqueles homens porque eles eram simples mesmo. Às vezes você vem para a casa de Deus e você fala, como eu vou mudar, Deus? O Senhor que tem que me mudar. Eu sou uma pessoa tão difícil, até eu conviver comigo é difícil. Mas olha, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 4,13, ele disse que ele e os demais apóstolos, todos os chamados por Jesus, na verdade, eles eram a escória da humanidade. Eles eram tratados como refúgio. Escória, para quem não sabe, é aquela pessoa que está alheia da sociedade, o que a sociedade rejeita. Você vê quem Jesus chamava? Um cobrador de impostos. Todos odiavam os cobradores de impostos. É difícil gostar de cobrador de imposto até hoje, né, irmão? Fala a verdade. Naquele tempo, ele era tido como um antipatriota, porque ele cobrava do próprio povo dele para o reinado de Roma. Um pescador. Num país religioso, dominado pela religiosidade, era a pessoa menos importante que tinha. Uma prostituta foi chamada. Todos eles foram chamados da maneira que estavam, mas todos eles foram transformados. O Senhor quer te transformar nessa noite. Existem alguns ministérios que são verdadeiros impérios religiosos. Às vezes você vê algumas igrejas por aí que eles forçam bem, né, essa questão da vida financeira. Ele convida você pela ganância, né? Já viram isso? Convida, olha, você vai vir para cá e Deus vai mudar a sua vida. Você vai ter um carro do ano, você vai ter a casa própria, você vai ter isso, vai ter aquilo. Ele começa a chamar e convidar as pessoas por isso. O Senhor Jesus não prometeu vida próspera. Ele prometeu uma mudança de vida. É fato que com ela virão todas as outras coisas. As coisas vão acontecer na sua vida. Mas você precisa entender que você precisa viver por esse princípio de mudança. Existem coisas que o Espírito Santo está cobrando de alguns aqui, querido, há muito tempo que você precisa mudar. E para você viver a plenitude do discipulado, do que o Senhor tem para você, você precisa aceitar essa mudança. Amém, igreja? Olha só, a palavra de Deus diz, lá em Mateus 6,33, abram comigo. Mateus 6,33. Nós vamos ler muito o livro de Mateus.
Quem achou, diga amém. Amém. Jesus disse assim, querido: mas buscai em primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas, diga todas, forte, diga todas, estas coisas vos serão acrescentadas. Querido, eu quero te dizer que era algo simples que aqueles homens faziam para a humanidade, mas foi muito difícil eles abandonarem aquilo, aquela forma de viver. Você entende o que isso implica? Jesus chegou para aqueles homens que já tinham uma vida estável e disse assim, ó: deixem o seu ganha-pão, abandonem tudo. Eu quero mudar a sua história, deixa isso para lá. Larga o barco, larga as redes e larga a família. Vem e me segue. Quantas vezes, querido, quantas e quantas vezes nós não fazemos ao contrário? Nós deixamos o Senhor por causa de um trabalho. Nós deixamos o Senhor por causa de uma rede, por causa de uma habilidade que você tem. Nós deixamos de servir ao Senhor por causa da nossa família. O Senhor quer transformar seu pensamento. O Senhor quer que você entenda que Ele tem uma passagem lá em Salmos 84:10 que diz: mais vale um dia na sua casa do que 1000 em outro lugar. Quantas vezes eu vejo pessoas, e eu prego muito sobre isso, que eles correm atrás da vida, atrás de ter uma família estável, atrás de um emprego estável, atrás de estudos, e tudo isso é muito bom. Mas deixa eu te explicar algo. Quando você abandona servir a Deus e vir na casa de Deus por qualquer uma dessas coisas, você perde 1000 dias, porque mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Isso significa que um dia de busca a Deus lhe compensa mais de 1000 dias de trabalho. O Senhor pode te abençoar, mas você precisa mudar o seu pensamento. Nós precisamos de fato colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ei, quero te perguntar nessa noite. Pense e reflita. Qual é a sua principal desculpa ou argumento, né? Quando o Senhor envia alguém para te convidar a servi-lo, para te convidar para orar, para te convidar a buscá-lo. Ah, sabe o que é? Não vai dar. Eu tenho compromisso. O que você vai fazer? Eu marquei de ir no cinema. Aí você vai lá no domingo de noite e vai no cinema. Sabe o que você está falando com a sua atitude? O cinema é mais importante do que buscar o Deus que você serve. Amém, irmãos? Segunda coisa, que eu acho que vai de encontro ao que nós estamos falando. O chamado de Cristo implica em renúncia mesmo. Olha só o que esses discípulos fizeram, lá no versículo 20 ao 22. Eu vou ler alguns trechinhos para você, que eu acho interessante. Deixando imediatamente as redes, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Nós precisamos dar prioridade para o chamado de Deus. Muitas vezes nós queremos a prioridade de Deus na nossa vida, né? Mas quando a gente pode demonstrar essa prioridade para Deus, a gente exclui essa prioridade da nossa vida. Difícil. Eu quero te desafiar hoje a pensar como você se sentiria. Tá? Você, marido, se tua esposa deixasse um compromisso muito importante com você e fosse fazer outra coisa, podia ir jogar bola, né? Para ir conversar com os amigos, você ia ficar bem irritado. E você, marido,
Se sua esposa deixasse você para ficar lá conversando com as amigas? Hein? E você, filho, se sua mãe deixasse de fazer aquele almoço gostoso de domingo para você? E fosse fazer uma outra coisa qualquer, deixasse você lá largado, como você se sente? Muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor. Nós deixamos todas as coisas na frente de Deus. Entenda que para servir esse Deus, você precisa de uma vida de renúncia, sim. Você precisa renunciar aquilo que é importante para você. Você precisa renunciar a sua vida. Esses homens aqui, ó, quando eles decidiram largar o Senhor, foi na hora. O Senhor te chama nesta noite. O que você tem para dizer para Ele? Não, Senhor, peraí. Eu ainda tenho tanta coisa para me fazer. O Senhor espera de você, querido, que você largue tudo e vá ao seu encontro. O Senhor vem ao seu encontro essa noite. Você crê? Você crê, igreja? Ele vem ao teu encontro essa noite. Abra mão, vale a pena. Em Lucas 4:33, a palavra diz assim: assim, pois todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, diga tudo, não pode ser meu discípulo. Entenda isso. Você tem que definir no seu coração o que você quer ser. Você quer ser um discípulo do Senhor. Eu poderia ser legal com você aqui agora, entender, porque eu entendo os problemas cotidianos. Eu entendo que você tem família, que você tem trabalho. Eu entendo que você tem assuntos não resolvidos, você precisa resolver. Eu também tenho. Mas olha, eu tenho que te falar a verdade, porque essa verdade ela pode te libertar e me libertar. Todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, ele não pode ser chamado de discípulo do Senhor. Porque quando o teu mestre te chama, quando você tem a oportunidade de servir a Deus, você escolhe outra coisa. Você pode estar servindo sua família, o mundo, o dinheiro, o trabalho, mas você não é um servo do Senhor. Eu lembro, lendo essa palavra, e Deus queimando forte no meu coração, essa semana. E eu e minha família, minha esposa sabe bem disso, que meu filhinho, que eu tenho isso comigo. Eu tenho um voto com Deus, irmãos. Estou sincero em dizer para vocês. Fiz um voto com Deus. Falei: Senhor, quando eu for para a tua casa, eu nunca mais vou perder um culto de domingo. Nunca mais. Todo domingo, no mínimo, eu estarei na sua casa te servindo. E é difícil, irmão, você não ver eu no domingo. Eu viajo também, você sabia? Eu viajo, vou passear com a minha família. Mas sabe o que eu faço lá na viagem? Eu procuro uma igreja. São 3 coisas que eu faço. A primeira é procurar uma igreja local. Eu já procuro no Google, quando eu vou viajar, se tem uma igreja abençoada, cheia do Espírito Santo, lá onde eu vou. Sabia, John? Sabia, Agatha? Eu já pesquiso já. Aí lá tá a família toda se divertindo. Fala: pessoal, tá boa a diversão. Mas domingo, 7 horas, é hora de eu servir, meu Deus. Eu vou lá ouvir uma palavra. Gabriel, Renata, vamos lá, vamos servir a Deus. Segunda coisa que eu faço, se eu não encontro uma igreja lá onde eu estou, sabe o que eu faço? Foi esse projeto abençoado de Deus, do culto pela internet. Eu acesso lá com o computador, com o tablet, com o celular. Esses tempos aí eu estava na formatura da Renata, na faculdade, ela estava colando grau. Eu lá no celular, lá, ouvindo o culto, com fone de ouvido. Acesso online. Sabe a terceira coisa que eu faço? Se não tem igreja, se não tem culto online para me assistir, Renata, vamos juntar eu, você, o Gabrielzinho, quem mais estiver aqui, e vamos fazer o fogo descer nesse lugar. Vamos fazer uma igreja aqui, está precisando. Vamos clamar o nome do Senhor e vamos fazer um culto. Sabe por quê, querido? Eu faço isso?
Porque empecilho na vida, sempre a gente vai ter. Mas o Senhor te chamou para ser discípulo, para fazer a diferença, para adorá-lo neste monte ou naquele. Mas ele tem que entender que o seu coração está para ele. E não importa o que você esteja vivendo. Você pode estar deitado no hospital sem poder abrir o olho, mas seu coração continua queimando e adorando esse Deus. Só que você não pode falar para mim uma coisa, e para o Espírito Santo de Deus, que às vezes você lá em casa no domingo, não precisa ir para a igreja para adorar a Deus, não, João, precisa. Aí a pessoa está lá assistindo o Faustão no domingo, as videocassetadas, passa isso aí, né? Não sei. Está assistindo lá um programa de televisão, um filme. Tá nada, querido. Larga de hipocrisia. Tá adorando Deus nada. Você está lá se divertindo, se entretendo. Você não separou esse tempo para Deus, não. Se para mim lá, ó, que eu estou buscando a Deus aqui, eu me esforço para poder ficar em Deus, quanto mais a gente assistindo televisão. Eu não vejo Deus lá no filme não, viu, João? O cabra tem que ser muito crente. Eu acho que se ele for muito crente, ele não vai estar lá, ele vai estar aqui com a gente. Amém, meus irmãos? Eu quero que você entenda que o Senhor te chamou para isso mesmo, para você renunciar à sua vida. É preciso renunciar para viver as coisas de Deus. E eu quero te dizer que existirá sim uma recompensa para você. Existirá sim uma recompensa de glória. Porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 4, 6, ele diz: quanto a mim, já estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, aleluia. O qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Querido, você precisa amar a presença de Deus. Buscar Ele com intensidade. Chega uma hora que nem a morte, nem a vida, elas valem a pena. Você abandona as coisas. É só você ser cheio do Espírito. Tudo vale a pena. Você abandona o que for para abandonar. Você larga o que for para largar. O Senhor, falando sobre renúncia, o Senhor já falou comigo. Você sabia de algo particular que Deus falou para mim? Logo quando entrei no ministério, passado algum tempo, Deus falou para mim: Alfredo, você vai ser um homem próspero. Mas quando você estiver no auge da sua prosperidade, você vai renunciar a tudo. A cada dia que o Senhor me faz prosperar, eu me lembro dessa palavra. E eu me lembro que quando eu chegar no auge, eu vou ter que abandonar tudo. Ei, não tenha medo de abrir mão da sua vida por Jesus. Ele já abriu mão da dele por você. O Senhor não quer que você sofra, que você brigue com a sua família. Longe de mim. Eu sou muito bem com a minha família, me dou bem com todo mundo. Mas eu deixo claro, eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Eu não dependo de nada nessa vida para servir ao Senhor. Eu dependo apenas da presença dEle. E Ele vai te abençoar em tudo que você tem. Amém, queridos? Terceira coisa muito importante que a gente tem que entender: esse chamado de Cristo implica na urgência desse atendimento. Mateus 9,9, ele disse assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O chamado do Senhor não admite demora.
Às vezes você está esperando lá, não, um dia que Deus tocar no meu coração, eu vou. Um dia que Deus tocar no meu coração, eu prego. Um dia que Deus tocar no meu coração, eu mudo. É mesmo? Deixa eu falar uma coisa hoje. Pelo Espírito Santo de Deus, esse dia chegou, querido. O Senhor quer que você mude hoje. Esse homem aqui que estava sentado, eu comentei com ele um pouco antes, era Mateus, um cobrador de impostos. No momento que Jesus o chamou, ele não ligou para a profissão, para o chamado, para os afazeres, para as tarefas, para as pendências que ele tinha que resolver. Ele levantou e foi. Você tem coragem de fazer isso? Nós temos coragem mesmo disso? O que eu estou tentando dizer para você nessa noite, querido, que a coisa é muito prática. Eu questiono a pessoa que ela não consegue separar 1 hora, 2, 3 horas durante a semana para servir a Deus, que a prioridade dela está em Deus. Sabia? Eu questiono. Eu tenho no fundo do meu coração. É difícil. É difícil. Olha só o que Jesus disse. Sei que essa palavra é dura, querido, mas eu preciso lhe falar a verdade. Quantas pessoas estão pecando porque deixam o reino de Deus em segundo lugar e buscam todas as coisas em primeiro? Olha o que Jesus diz lá em Lucas 9, 59 ao 62. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu e disse: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém, diga ninguém, que lança a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Querido, Jesus frisou a importância desse chamado. É coisa séria. É muito sério. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Ei, seu problema é família? O Senhor disse: segue-me. É agora. Tem pessoas que deixam de servir a Deus por causa de sua família. Querido, é urgente. Deus precisa que você o atenda agora. É hoje que Ele precisa mudar a sua vida. É hoje que Ele precisa mudar a sua história. Não tem tempo para enroscos e embaraços. O Senhor quer te transformar hoje. O Senhor olha para ti nessa noite e Ele diz: ei, vem até mim e eu vou te fazer pescador de homens. Eu preciso de você pregando o evangelho do reino. E você lá embaraçado com um monte de coisa, com vício, embaraçado com pecado, embaraçado com problemas, com relacionamentos, embaraçado com um monte de trabalho. O Senhor precisa de você nessa noite. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a pessoa que você é. Se você não se sente capacitado para pregar esse evangelho, é ótimo, é isso que o Senhor precisa. Porque não vai ser você que vai falar, vai ser Ele. Não é o teu nome que vai ser proclamado, é o nome do nosso Senhor.
E você vai ser usado de forma tremenda, querido. Mas entenda, aquele que lança a mão no arado, sabe o que é isso? A pessoa, o arado, era uma espécie de um aparelho, uma ferramenta, que ele amarrava no boi, e ele ia arando a terra, né? Ele colocava a mão e ia lá. O Senhor falava assim, ó, quem coloca a mão no trabalho, na obra, e olha para trás, ou seja, preocupado com outras coisas, não é digno desse reino. O Senhor precisa de você, mas precisa de pessoas dedicadas, focadas, preocupadas com o que vai acontecer. Esse aqui é um exemplo. Tem irmão que vem aqui, ele olha uma sujeirinha lá no altar ou no banheiro, ele vai lá e reclama, ninguém está limpando isso aí. Uma pessoa preocupada com o reino, ela não faz isso não. Ela levanta, vai, pega a sujeira e joga fora. Entenda, a tua atitude, ela mostra qual é o seu objetivo, qual é a sua intenção. Abra mão de algumas coisas, do seu orgulho, abra mão. A presença de Deus vale a pena, querido. Você precisa se esvaziar dessas coisas, para que o Senhor te encha de outras. Amém, meus irmãos? A quarta coisa, muito importante, a respeito desse chamado. Esse chamado, ele implica na eliminação de todo e qualquer preconceito. Olha só, lá em Mateus 9:11, está escrito assim: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Querido, Jesus não levou em conta as barreiras da sociedade, de cultura, as barreiras do talento das pessoas, da habilidade, da questão financeira. Ele não levou em conta nada disso. Ele olhou para a pessoa, amou a vida dela e falou: é você que eu amo e é você que eu vou transformar. Às vezes, nós temos esse preconceito no nosso coração também, sabia? Eu estava conversando com um rapaz, é o dono da oficina que eu levo o meu carro lá para fazer as revisões. Irmão, é complicado ser meu amigo, vou falar a verdade, porque eu não paro de pregar Jesus. Falando para ele, mais uma vez, eu fico torcendo para chegar a revisão do carro. Tem que trocar o óleo, né? Tem que trocar a pastilha de freio, tem que fazer essas coisinhas, né? Porque quando eu chego lá, eu prego Jesus para esse meu amigo. Falo, rapaz, eu já te chamei um monte de vezes já. Meu carro já está com mais de 50 mil quilômetros aqui. E vamos lá na igreja. Olha, uma igreja aqui nessa rua, é pertinho daqui, vamos lá. Deus vai falar muito com você. Ó, você vai passar lá, não vai ter engano, é a igreja mais animada que tem ali. Você vai ouvir o barulho de longe na hora do louvor. Aí, nessa última vez, eu achei muito interessante o que ele me falou. Ele abriu o coração. Falou, Alfredo, sabe o que é? Desde muito novinho, eu ia na igreja. Mas com o tempo, com as coisas, caiu um relacionamento, né? Comecei a me relacionar com a pessoa hoje que é minha esposa. E o trabalho, eu acabei saindo, sabe? E o principal motivo pelo qual eu saí é porque eu estava fazendo muita coisa errada. Eu estava no pecado, eu estava com problema, né? Na vida sexual, na vida profissional, na vida financeira. Eu acabei me afastando. E hoje eu só não volto porque eu acho que eu tenho que me consertar primeiro para mim poder ir para casa. Porque as coisas de Deus, eu acho que tem que ser séria. Eu olhei para ele e você tem razão. As coisas de Deus são sérias mesmo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O Senhor não chamou justos. Ele chamou pecadores. Ele chamou pecadores. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você com certeza
é um pecador. Eu estou aqui nessa noite porque com certeza eu necessito do sangue de Jesus. Olhei para ele e falei, rapaz, então você vai para o lugar certo. Você tem que ir lá, tem que levar a sério. Mas olha, Jesus não teve preconceito. Ele foi lá, viu uma prostituta, falou, olha, você quer fazer parte da minha equipe de evangelização? Hã? Imagina você, hein, Fernando? Passa lá na São Paulo Rio, lá na SP66, que é perto do Habib's ali em Suzano. Aí sai recrutando discipuladores. Fernando pastor, né? Pastor, uma grande igreja abençoada. Falou, agora o reino precisa crescer. Diego, o reino precisa crescer, Diego. Vamos montar uma comitiva de evangelização. Vamos lá na SP66. Aí você chega lá, tem uma prostituta, tem um traficante, tem gente tudo quanto é tipo. Você fala, pessoal, sabe o que é? Eu estou precisando muito da ajuda de vocês. A gente precisa pregar o reino. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele não olhou cargo, posição política. Ele não olhou nada disso. Ele olhou para aquele que pecava e falou, olha, o mais importante eu vou fazer, eu vou morrer por você. E perdoados estão os seus pecados. E eu vou te transformar em pescadores de homens. Diga aleluia. Em Gálatas 3:27, a palavra diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros desta promessa. Diga aleluia! Você é herdeiro dessa promessa. Pode ser quem for, do gari ao presidente da república, do assaltante ao homicida. O Senhor chama essa pessoa e fala: vem, eu te amo, eu quero te fazer minha noiva. Vem, vem, eu vou transformar a sua forma de viver. Então às vezes você está preocupado porque você não fala direito, tem medo de pregar o evangelho, acha que você não tem muito jeito com as pessoas, você não tem muita habilidade. Olha, querido, então você é a pessoa, o candidato perfeito. Esvazie-se de si mesmo, que o Senhor vai te encher. E esse é o segredo que vai atrair as pessoas. Amém, meus irmãos? A quinta coisa e última, esse chamado implica na proclamação de boas novas. Como eu disse aqui, lá em Mateus 9:13, Jesus disse assim, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Como discípulo de Cristo, e você foi chamado por Ele, a sua missão, a sua incumbência é reproduzir isso, é ser essa mesma pessoa, é convidar as pessoas para esse evangelho, para essa realidade, chamar elas para elas receberem o Senhor, sem preconceito, sem problemas do dia a dia. Chamasse, querido, eu sei, o Senhor Jesus te ama. Eu brinco que a Karina estava me contando um testemunho que ela estava fugindo da menina no trabalho, porque ela era de outra igreja lá, e a menina vindo atrás dela, se abrindo, falando. Estava falando, não, vem cá, eu quero saber mais lá da sua igreja. E vendo ela, eu falo, pessoal, quando você está cheio de Deus, você não precisa nem abrir a boca. Você ficar com a boca fechada, sai pelos poros. Sai pelos poros.
A pessoa olha para você, ela começa a falar da vida dela. Aí você ouve, né? Aí o Espírito Santo... Aí você não quer falar, você está travando. Com vergonha às vezes. Aí o Espírito Santo abre sua boca. Aquilo que você fala muda a vida daquela pessoa. A minha vida foi mudada assim. Eu não estava nem esperando. Veio uma senhorinha, falou: querido, Jesus nunca te abandonou, foi você que abandonou ele, viu, seu sem vergonha? A partir daquele dia minha vida começou a mudar. Às vezes o Senhor não precisa que você seja o apóstolo, não sei das quantas. Ele precisa que lá no seu trabalho, que lá na sua casa, ao invés de ficar fofocando com aquela vizinha chata que gosta de fofoca, fala de Deus. Fala de Deus. Ela não quer ouvir, fala para outra. E não é só para mulher não, tem muito homem fofoqueiro hoje em dia. Ao invés de ficar perdendo seu tempo no computador, às vezes vendo coisa lá que não presta, vai pregar o evangelho, irmão. Você não precisa pôr a Bíblia só debaixo do braço, abrir um salão e pregar. Você pode pregar em qualquer lugar. Você pode falar do amor de Deus no seu trabalho, na escola, no curso, na rua. Monta um banquinho de madeira e vai para a praça. Mas você foi chamado para refletir a imagem de Deus. O apóstolo Paulo disse assim: pois se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar esse evangelho. Querido, eu quero que te falar hoje, que aquele homem, que era um pescador, uma pessoa inconstante, quero falar de duas pessoas, Pedro e João. Eles foram chamados, eles não tinham habilidade, às vezes eles nem sabiam falar direito com as pessoas. Pedro, quando precisou tomar atitude, ele era bruto. Ele tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Quando abria a boca, falava uma coisa boa, na sequência falava uma besteira. Não era assim? Senhor, para onde iremos, se só Tu tens a palavra da vida eterna? Oh, Jesus, Tu és o Filho de Deus. Na sequência ele já fala uma besteira. Jesus fala, chama ele de Satanás. Sai daqui, Satanás. Ei, a história desse homem foi mudada de tal maneira, porque antes ele tinha jeito de pescador. As pessoas olhavam para ele e falavam: aquele homem é um pescador. Ele tinha cheiro de pescador. Ei, que cheiro que tem pescador? De peixe, né? Que gostoso. Começar a orar pelas solteiras aqui para Deus mandar pescador para vocês casarem. Cheiroso. Tinha cheiro de peixe. O que ele fazia bem, sabe o que João estava fazendo com o irmão dele e o pai dele? Consertando rede. As pessoas olhavam para aquele homem, pastora, e falavam: é um pescador. É um pescador. A vida dele foi mudada de tal forma, que quando ele, em Atos dos Apóstolos, a palavra diz que aquele homem, Pedro e João, estavam andando em frente ao templo, não falando de nada, apenas andando. Eles olharam para a porta do templo e tinha um homem aleijado. O homem olhou para eles, estendeu a mão como quem queria uma esmola. Pedro olhou para aquele homem olhou para ele. A palavra nos diz que Pedro viu no olho daquele homem a fé que era necessária para ser gerada a cura naquela hora. Pedro olhou para aquele homem e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho, e essa eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pegou na mão daquele homem, aquele homem levantou, começou a pular e glorificar a Deus. Sabe por quê, querido? Porque quando aquele homem aleijado, ele olhou para Pedro, ele não viu mais um pescador. Ele não viu uma pessoa inconstante. Ele viu o próprio Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite.
mudar a sua história de tal forma que as pessoas vão ver em você a imagem da glória de Deus. Quem crê nessa palavra, levante-se do seu lugar. Aleluia, Senhor. Para ser um discípulo produtivo no reino de Deus, o homem e a mulher que o Senhor quer que você seja, Ele precisa que você seja transformado nessa noite. Ele precisa que você tenha disposição para mudar de vida. Ele precisa que em ti seja gerado um espírito de renúncia. Ele precisa de você imediatamente, urgente para o serviço do reino. Ele precisa que você deixe de lado todos os seus preconceitos, todos os seus achismos. Ele precisa de você disposto para pregar esse evangelho. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Tu és santo, Senhor.